Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios do ESAG, e hoje nós vamos ver uma aula de matemática, visando quem? O nosso querido Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Antes de mais nada, nos acompanhe pelo Instagram no @ESAGMedicina. E se inscreva também no TV ESAG, na qual você está acompanhando diretamente essa aula, porque durante o ano de 2021 nós teremos muitas novidades a respeito de Enem, de vestibulares, de todos os conteúdos referentes a todas as matérias, ok? Outra coisa, para acompanhar nossa aula de hoje, Matemática 4, olha só, o link do material está aqui, ó, bem embaixo aí na descrição do vídeo, ok, pessoal? Então, vamos ter uma excelente aula hoje, vamos falar aí sobre questões envolvendo os principais conteúdos do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, Matemática e suas tecnologias, ok? Bom, vamos lá para a primeira questão. Questão número 1. Questão número 1. Está dizendo o seguinte: após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 100ª até a 300ª, né? E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$32. Bom, com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é. Turma, nessa primeira questão, como todos nós sabemos, o ideal, numa prova objetiva como é do Enem, é a gente chegar na resposta correta utilizando o enunciado, as coisas do enunciado, e chegando no menor tempo possível nessa resposta correta, ok? Bom, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar num gráfico. Nós podemos pensar em um gráfico que dá o valor pago em função de quem? Em função do número de ligações feitas. Ok? Então, ó, nesse eixo aqui, nós temos o número de ligações e aqui, nesse eixo vertical, eu vou ter o valor mensal pago. Certo? Bom, primeira coisa, ele diz que se eu fizer até 100 ligações, eu vou pagar um valor fixo de R$12. Então, olha o que nós podemos pensar. E se nós fizermos até 100 ligações, o valor é 12. Se eu fizer 12 ligações, o valor é 12. Se eu fizer 10 ligações, o valor é 12. Se eu fizer 99 ligações, o valor é 12. Qualquer valor de ligação entre 0 e 100, eu vou pagar R$12. Ó, isso representa uma função, constante. Então nós podemos pensar assim:
que de 0 a 100 ligações, o valor é constante. Valor constante de quanto? R$12. Olha que bom. O que mais nós podemos pensar? A partir da 100ª ligação até a 30ª, né? Vamos colocar a 30ª ligação aqui. O que acontece? Para cada uma das ligações feitas a mais do que a 100, eu vou pagar 10 centavos por ligação. Então, ó, se eu fizer 102 ligações, eu vou pagar quanto? 2 ligações a mais, além das 100 que eu fiz. Tá? Então, eu sou obrigado a pagar os 12 ainda pelas 100 que eu fiz, mais quanto? 10 centavos por ligação excedente. E o que é uma ligação excedente? Opa, é uma ligação acima de 100. Mas olha só que interessante. Isso eu vou pagar até a 300ª ligação. Então, quanto mais ligações eu fizer acima de 100, mais ou menos eu vou pagar. Mais eu vou pagar, pois é diretamente proporcional. Então, esse valor vai subindo, né? Quanto mais ligações eu faço entre 10 e 300, maior vai ser o valor. Então, isso me diz o seguinte, que o meu gráfico entre 100 e 300, ele é assim, ó, crescente. Agora, o que acontece quando eu chego na 300ª ligação? Se eu chego na 300ª ligação, ele está dizendo o seguinte, se você fizer mais uma ligação acima das 300, você vai ter que pagar, além das 100 primeiras e além das excedentes entre 100 e 300, você vai ter que pagar mais o quanto agora? Um valor fixo de R$32. Então quer dizer que se eu fizer 301, 302, 303, 499, até 500 ligações, eu pago um valor fixo, um valor constante de R$32. Então, olha só. Para ligações feitas numa quantidade entre 300 e 500, o valor a ser pago é 32. Ok? Viu que interessante? Nós não precisamos, nesse caso, fazer nenhuma fórmula de função, só analisando os dados do enunciado, tá? E um pouco de lógica, para chegar nesse gráfico aqui, que corresponde. A alternativa A não pode ser. A alternativa C é parecido, mas não. Ó. Aqui, a partir do 300, o gráfico é crescente, não pode ser. A alternativa D também não, né? Porque ele é crescente a partir do 12. E não, ó, a gente é crescente a partir do 100. Bom, a alternativa E também não pode ser, né? Porque ele é crescente a partir do 0. Nós somos crescentes a partir do 100. Só pode ser a alternativa B. Olha só, é a carinha do gráfico que nós obtivemos aqui no quadro. Então, a primeira questão de hoje, ó. A alternativa correta, a alternativa B. De bola. Certo? Então, qual é o assunto dessa questão? Funções. Então, eles colocam para você uma situação que eu diria contextual, na qual você consegue modelar matematicamente, através de um gráfico, obviamente. Tá? Muito boa essa questão. Vamos passar para a próxima questão? Lembrando mais uma vez, não deixe de nos acompanhar através aí do @exagmedicina, siga o nosso Instagram, tá? E acompanhe as novidades aí no nosso canal do TV Exag durante o ano.
Questão número 2. Bom, nessa questão número 2, nós temos aí uma espécie de tabuleiro que é 6x6, né? Lembrando que o Enem gosta muito dessas questões envolvendo tabuleiros, né? Que às vezes falam sobre jogos de dama, xadrez. É sempre bom ficar atento com essas questões. Às vezes são questõezinhas mais complicadas, às vezes são questõezinhas bem mais simples, como é o caso aqui. Então vamos fazer primeiramente as 6 colunas. E agora as 6 linhas. Aqui. Pronto. Ele coloca algumas pequenas estrelas, né, em algumas posições. Por exemplo, aqui. Pula 2. Outra aqui. E outra aqui. Lá na segunda linha não tem nenhuma, mas tem o número 3 aqui. Bom, aqui eu tenho o número 1, nessa terceira linha. Eu tenho uma estrela, pula, uma estrela, pula, termina com estrela. Aí na próxima linha eu tenho o número 2 aqui. E aqui eu tenho uma estrela. E aqui outra estrela. Para finalizar, nós temos outra estrela aqui. E nós temos o número 1. Exatamente. Ok? Bom, é isso. Conferindo aí, nós temos o 3, o 1, o 2 e o outro número 1. Agora vamos ler o enunciado, leitura do enunciado, coisa importantíssima para que você tenha o entendimento de qual é o assunto da questão, de como fazer essa questão. Griselda é uma aposentada que gosta muito de passatempos, como palavras cruzadas, caça-palavras e problemas de lógica. Em uma das revistas de passatempos que costuma comprar, ela vê o seguinte problema apresentado na figura. A seguir, temos um tabuleiro de um jogo onde devemos preencher os quadrados em branco com números, sendo estes o correspondente ao total de estrelas das casas ligadas a ela em todas as direções. Alguns números já foram colocados indicando a quantidade de casas, com estrelas ligadas a ela. Lá embaixo do tabuleiro, olha o que ele pede. A soma apenas dos números que foram utilizados para completar o tabuleiro é igual a... Então, ele não quer que você acrescente nessa soma os números que já estão aqui, certo? Bom, como que eu devo fazer isso? Vou até pegar uma outra cor aqui para a gente não se confundir, diferenciar a quantidade. Então, presta atenção. Vou começar com essa casa. Nessa casa, ó, quantas são as casas que estão ao redor? Ó? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas que estão ao redor dessa. Opa, quantas estrelas estão nessas 5 casas? Uma só. Ah, então aqui eu coloco 1. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Quantas casas estão ao redor dessa aqui? Ora, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Quantas estrelas estão aqui ao redor, então, nessas 5 casas? Apenas uma. Interessante a lógica desse jogo, hein? Agora, passando para essa casa aqui. Quantas estão ao redor dela? 1, 2, 3, 4, 5.
Opa, e nessas 5 casas que estão ao redor, quantas estrelas eu tenho? 2. Ok? E eu vou fazendo isso para todas as outras casas. Verifique que aqui, ó, eu também tenho 5 casas ao redor. Quantas estrelas eu tenho em alguma dessas 5 casas? 2. Aqui, cuidado, agora nesse ponto, quantas casas eu tenho ao redor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, né? E nessas 8 casas, quantas estrelas eu tenho ao redor? 2 também, ok? Aqui, nessa casa, eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5 ao redor. Sendo que apenas uma dessas 5, contém uma estrela. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ao redor, nas quais 2 têm estrela. E essa também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nas quais eu tenho 2 estrelas. Então, a segunda linha fica 2, 2, 3, 1, 2, 2. Tá? Aliás, aqui, estou esquecendo de considerar essas duas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 4 estrelas. E aí, garçom? Tá? Então, aí fica 2, 4, 2, né? Aqui também é 2. Porque aqui eu tenho 8. Entre essas 8 eu tenho 2 aqui. Beleza. Vamos lá. Prosseguindo. Nessa casa, eu tenho quantas ao redor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nessas 8 eu tenho quantas estrelas? 2. Essa outra aqui, eu tenho quantas ao redor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nas quais eu tenho 2 estrelas em uma dessas 8 casas. Então essa terceira linha fica 1, 2, 2. Ok? Aqui, nessa casa, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 posições e nessas 5 eu tenho 2 estrelas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também 2 estrelas. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também 2 estrelas. Essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, também 2 estrelas. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora eu tenho 3 estrelas. Então é 2, 2, 2, 2, 3, 2. Ok? Penúltima linha. Nessa posição eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas estrelas ao redor dessa? 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. E nessas 8 casas eu encontro uma estrela. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numa dessas 8 casas eu encontrei uma estrela. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Numa dessas 5, uma estrela. Então, 2, 1, 1, 1. Ok? E na última aí, ó. Última linha. Nessa casa, quantas ao redor? 3. Quantas estrelas eu encontro? 2. Nessa casa, quantas ao redor? 5. Quantas estrelas eu encontro? 1. Nessa casa, quantas ao redor? 5. Quantas estrelas? 1. E nessa casa, 3 ao redor, quantas estrelas? 1. Beleza? Bom, o que ele está pedindo para você? Para você somar todos os números, com exceção daqueles que já estavam aqui. Bom, eu vou somar linha por linha. Exercício trabalhoso, né? Trabalhosinho. Mas, bom, não é difícil. É só um pouquinho trabalhoso. Então, ó, 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Mais 4, 10, mais 2, 12. Eu não posso somar esse 3, tá? Ok? Aqui, 2 mais esse 2, 4. Tá? Eu não posso somar esse 1.
2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 mais 3, 11. Não posso somar esse 2, porque ele já estava aqui. 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. E para finalizar, 2 mais 1, 3, 4, 5. Outro 5. E ele quer a soma de todos eles. 4 mais 12, 16, mais 4, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 11, 41. Então, a soma de todas as quantidades de estrelas ao redor de uma casa, com exceção das que já estavam, dá 41. E a alternativa correta é a alternativa B também. Certo? Então, aí estão as duas primeiras questões de hoje, tá? Essa é uma questão mais construtiva, né? Ou construtivista, na qual você, através da lógica mencionada aqui do exercício do tabuleiro, você vai preenchendo os dados do mesmo, né? Não deixa de ser uma tabela, e somando para encontrar aquilo que está sendo pedido, ok? Já nesse outro aqui é uma análise de função. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos para as próximas questões. Vamos lá para a questão número 3. Questão número 3. Um pouquinho de água para hidratar. Essa questão 3 é muito boa. Também fala sobre um assunto muito recorrente no Enem, que é o cálculo de áreas, né, das figuras planas. Bom, ele diz o seguinte: uma cidade no interior da Bahia planeja a construção de uma quadra poliesportiva em uma praça da cidade, de modo a incentivar a prática esportiva para manter hábitos saudáveis da população. O projeto apresentado está na figura seguinte. Meu beijo para o pessoal aí da Bahia que deve estar nos assistindo também, acompanhando a nossa aula para o Enem. Bom, o que dá para perceber aí é que a quadra ela é retangular, óbvio. E aí essa arquibancada aí tem a forma de um trapézio. Veja, a região representada por um trapézio está reservada para a posterior construção de uma arquibancada. A quadra terá 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. O trapézio da arquibancada é isósceles, informação importante, com a base menor do mesmo, com a base menor de mesmo tamanho dos lados não paralelos. Outra informação importante. E os ângulos da base medem 45 graus cada um, ok? Bom, a área da região reservada para a construção da arquibancada em metros quadrados é de... Vamos pensar o seguinte, ó. A primeira coisa que nós vamos fazer é a construção da nossa figura, tá? Assim como um arquiteto faz o projeto da sua obra, né? Então nós temos aqui um trapézio, né? Isósceles. Um trapézio isósceles. Dessa maneira aqui.
e aqui em cima está 4, né? Pronto. Vamos acrescentar algumas informações aqui na nossa figura, de maneira a facilitar, né? Ele diz que esse é um trapézio isósceles. Pois muito bem. Isso quer dizer, ó, que os lados não paralelos têm o mesmo tamanho. Tá? Isso é um trapézio isósceles. Outra coisa, ele fala que a base menor tem o mesmo tamanho dos lados não paralelos. Isso não é obrigatório em todo trapézio isósceles, mas nesse particular ele está dizendo que é. Ok? Outra coisa, ele menciona que os ângulos aqui da base são iguais a 45. Essa é uma dica muito, mas muito importante. E ele pede a área destinada à arquibancada. Então, na verdade, o que você precisa calcular é a área de um trapézio. Bom, informações. Segundo ele, essa largura é 9 e esse comprimento aqui da quadra é 18. Beleza? Tá. Como resolver esse problema? Bom, para descobrir a área desse trapézio, eu já tenho a base menor. Então, eu preciso de duas coisas, da base maior e da altura. Porque a área de um trapézio depende da base maior, da base menor que nós já temos e do valor da altura. Bom? Tá. Agora, como é que eu faço para encontrar o valor da base maior e da altura? Eu vou te dar uma dica. Uma dica importantíssima. Sempre que você tiver um problema de trapézio, em que uma das bases é desconhecida, em geral, a ideia é que você projete. A ideia é que você projete a base menor na base maior. Então, se, por exemplo, aqui é 18, automaticamente esse pedaço aqui, ó, também vai ser 18. Ok? Ah, sabe o que mais? Ele está dizendo que essa base menor tem o mesmo tamanho dos lados não paralelos. Ué, então se aqui é 18, aqui também vai ser 18. E aqui também vai ser 18. Tá, professor, e o que eu faço agora para encontrar a altura e para encontrar a base maior? A base maior eu já sei um pedaço. Eu tenho que pensar assim, ó. Aqui não é 90 graus? É, e aqui também. Esses dois triângulos que ficaram formados aqui em cada lado são congruentes, né? Certo? Então, se eu encontrar esse pedacinho, automaticamente eu encontrei esse. Mas olha que interessante. Se aqui é 45 e aqui é 90, quanto que é 90 mais 45? Ah, 90 mais 45 dá 135. Para 180 graus no triângulo aqui, ó, falta 45. Então, aqui também é 45. Olha o que eu tenho. Que esse triângulo que ficou formado aqui e aqui, ele tem dois ângulos congruentes. Ué, se ele tem dois ângulos congruentes, isso significa que ele também tem dois lados congruentes, olha só. Embora não pareça na figura, né? Você não pode se basear na figura, você precisa pensar que as figuras estão fora de escala, principalmente do Enem, é que esse tamanho é exatamente igual a esse. Então, ó, se aqui é x, aqui também vai ser x. Ah, professor, então se eu descobrir o valor de x, automaticamente eu sei o valor da base maior? Pois é. E como é que eu faço para encontrar o valor de x aqui? Olha, você tem duas opções. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x nesse triângulo. Ou você pode aplicar seno de 45, né? Trigonometria. Pode ser seno, pode ser cosseno, porque o valor aqui dos catetos é o mesmo. Vamos aplicar o seno. Seno de 45 graus. Cateto oposto, que é x,
sobre o tamanho da hipotenusa, que é 18. Beleza? Seno de 45 lá da tabelinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Música natalina. Seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. É fixo. Para esse caso, terá que ser igual a x sobre 18. Quer dizer que se eu aplicar um produto em cruz aqui, eu descubro que x vai ser 18 raiz de 2 sobre 2, muito conhecido por 9 raiz quadrada de 2. Então, automaticamente eu já encontrei a altura do meu trapézio, 9 raiz quadrada de 2. Agora, olha o que eu vou fazer, eu vou escrever os elementos. Base maior. Base maior. Quanto que é a base maior? 18 mais 2x. Que é o mesmo que 18 mais 2 vezes quanto? 9 raiz de 2. Isso vai me dar 18 mais 18 raiz de 2. Ok? Quanto é a base menor, professor? A base menor está aqui, ó, já é 18. E quanto é a altura? A altura é 9 raiz quadrada de 2. Beleza? O que ele está pedindo, pessoal? Ele está pedindo para que você calcule aí a área reservada para a arquibancada, ou seja, a área do trapézio. É só utilizar esses elementos. Então vamos lá, ó. A área desse trapézio vai ser igual base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Ok? Essa é a formulinha da área do trapézio. Vamos substituir os valores aqui. Base maior. Está escrito aqui, ó, 18 mais quanto? 18 raiz de 2 mais a base menor. Quanto vale a base menor? A base menor vale 18. Bzinho é 18. E o resultado eu divido por 2. E ainda tem que multiplicar pela altura. Olha a danadinha da altura aqui. Ela vale 9 raiz quadrada de 2. Bom, tenha muito cuidado e paciência na hora de fazer as contas, principalmente no Enem. Ó. 18 mais 18, 36. Então, isso aqui vai dar 36 mais 18 raiz de 2. Resultado divido por 2. E multiplico por 9 raiz de 2. Ok? Certo? Muito bom. Agora, o que nós vamos fazer, ó. 36 mais 18 raiz de 2, eu vou dividir por 2. Isso aqui vai dar 18 mais 18 por 2 dá 9. 9 raiz de 2. E tudo isso ainda vai multiplicar por quanto? 9 raiz de 2. Ainda tem uma distributivazinha para que você faça para chegar à conclusão. Ó. Vai com calma. Ó. 9 raiz de 2 vezes 18. 9 vezes 18 dá 162, né? Raiz de 2. 9 raiz de 2 vezes 9 raiz de 2 dá 9 raiz de 2 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 81 vezes 2, olha aí, 162 também. E para finalizar esse exercício, eu vou colocar esse 162 em evidência.
Se ele fica em evidência, o que é que sobra dentro dos parênteses? Raiz de 2 mais 1. Uau, que resposta, hein, professor? Pois é. Vamos ver qual alternativa isso vai nos dar? Será que tem alguma assim? Opa, tem! Alternativa E de Enem. Então, a questão 3, a alternativa correta é a alternativa E. Veja que é um exercício de paciência. Você tem que analisar a sua figura, traçar algumas coisas, aplicar alguns conhecimentos que você traz de sala de aula, tá? Consequentemente, montar todo o seu raciocínio, a sua lógica, para se chegar na resposta. Então, a questão 3, gabarito aí, letra E. Nosso material, não se esqueça, está aí embaixo, ó, no link da descrição, tá bom? Aí na nossa TV ESAG. Muito bom, muito bom, muito bom. Bem, uma outra coisa que nós aconselhamos a todos os nossos alunos é que você não se atrase no dia do exame. Chegue com antecedência ao local de prova. Antes de sair de casa, verifique se você está portando os documentos necessários que serão exigidos. Vamos que vamos. A próxima questão que eu gostaria de trabalhar com vocês é uma questão bem clássica. É a questão número 4. Questão número 4. Ok? E nessa questão número 4 de matemática, ele diz o seguinte, ó. Os estudos realizados sobre uma lagoa, utilizando imagens de satélite e outros instrumentos, mostram que, em determinada direção, a profundidade medida em relação à margem pode ser dada por uma função quadrática. Opa, função quadrática, função do segundo grau. Bem, a tabela a seguir mostra algumas das medidas de profundidade em relação à distância da margem, certo? Utilizando essas informações, a profundidade da lagoa a uma distância de 3 km da margem é de... Então, olha o que me dá essa função. Me dá a profundidade em função da distância da margem. Então, quanto mais distante da margem eu estiver, um determinado comportamento da função, mais profundo eu fico, né? Mais perto eu fico do fundo da lagoa, tá? Bom, olha só, ele está dizendo aí, nos dados da tabela, que para uma distância igual a 0, ou seja, eu já estou na margem, né? A profundidade é 0, obviamente. Agora, se eu me aproximo, se eu vou 1 km para frente, opa, a profundidade é de 8 metros. Se eu vou 2 km para frente, a profundidade é de 12 metros, tá? Então, ó, quilômetros distância da margem, metros profundidade da lagoa. Então, como isso é uma função quadrática, olha o que nós podemos dizer. Que é uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais px mais c. Obviamente, com a diferente de zero. Porque se a fosse zero, não teríamos o primeiro termo e a função não seria do segundo grau. Tá?
Então, ó, essa, digamos assim, é a fórmula da função do segundo grau da função quadrática. Agora, o que eu faço para encontrar a profundidade de 3 metros, né? Ah, professor, eu teria que fazer o F de 3 quilômetros, na verdade, né? Não é 3 metros. Bom, para achar o F de 3, eu preciso do A, do B e do C. E como é que eu acho o A, o B e o C? Eu vou usar os dados da minha tabela. Olha a primeira linha da tabela. Para 0 km, a profundidade é 0. Sabe como é que vocês interpretam essa primeira linha? Vocês interpretam assim, ó, que o F de 0 igual a 0. Tá? E dá para trabalhar em cima disso? Dá. Olha só que interessante. F de 0 é igual a 0. Lado esquerdo dessa igualdade, o que eu ponho? Ponho o F de 0. E como é que eu escrevo esse F de 0? Ah, no lugar do X, você troca por 0. Então fica A, que multiplica-se 0 ao quadrado, mais B, que multiplica 0, mais C. Pronto. Calculei o F de 0 na esquerda. Só que ele está dizendo que na direita eu ponho 0. Ah, que interessante. Olha só. Qual é a minha conclusão? Repare que 0 ao quadrado dá 0. 0 vezes A, 0. B vezes 0 também dá 0. Então fica 0 mais C. 0 mais 0 mais C dá C. C igual a quanto? 0. Olha que bom! Eu já descobri então que esse último termo aqui, ó, da minha função, ele é igual a 0. Então eu só vou precisar me preocupar com o A e com o B. E como é que eu faço para encontrar o A e o B? Eu utilizo a outra informação da minha tabela. A segunda linha ele está dizendo que para 1 km de distância da margem, a profundidade do lago é 8. Então, você vai interpretar isso como sendo F de 1 igual a 8. E se o F de 1 é igual a 8, presta atenção, para escrever o F de 1, eu olho para a minha função, no lugar do x eu troco por 1. Né? Então vai ficar A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C. Só que o C vale 0, então não vou nem escrevê-lo, né? Então tudo isso vai ser igual a 8. Olha só, obtive uma equação com as incógnitas A e B. Como é que eu faço para encontrar o A e o B? Eu preciso de uma outra equação para compor o sistema. E eu tenho como encontrar uma outra equação? Tem sim. Você vai utilizar a última linha da sua tabela, que diz que a profundidade para 2 km de distância da margem é 12. Então, é o mesmo que dizer que F de 2 igual a 12. Como é que eu acho o F de 2 para colocar aqui do lado esquerdo? Ora, olhe para a função e no lugar do x troque por 2. Então fica A vezes 2 ao quadrado mais quanto? B que multiplica 2 mais C. Só que o C é 0. E esse resultado, segundo ele, vai dar 12. Então pronto, conseguiu uma equação, aliás, 2 equações e 2 incógnitas. Ou seja, eu consigo encontrar o valor de A e B resolvendo esse pequeno sistema. Então, vamos compor o sistema aqui, ó. A mais B, né, igual a 8. E o que mais? 2 ao quadrado, 4. 4A mais 2B igual a 12. Beleza? Professor, dá para melhorar a segunda equação do sistema? Dá.
Sabe por quê? Porque todos os termos aqui são pares. E se todos os termos são pares, isso significa que eu consigo dividir tudo por 2. Então, não alterem a primeira equação. Ela continua sendo A mais B igual a 8. E a outra eu vou dividir toda por 2. Ó. Vai ficar 2A mais B igual a 12. Professor, dá para resolver por substituição? Dá. Só que aqui, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou multiplicar a segunda equação, ou a primeira, tanto faz, por menos 1. Então vamos multiplicar essa primeira por menos 1 para você encontrar o valor de A. Menos 1 vezes A, ó, menos A. Menos 1 vezes B, menos B. Menos 1 vezes 8, menos 8. E eu vou manter a de baixo, ó, 2A mais B igual a 12. Então, repare que eu alterei a primeira equação do sistema só multiplicando por menos 1. Com isso, eu não altero a solução. Agora, para encontrar o valor de A, olha o que nós vamos fazer. Ó. Nós vamos somar membro a membro cada uma dessas duas equações. Então, vai ficar assim, ó. Menos A mais 2A dá A. Menos B mais B dá 0. E menos 8 mais 12, opa, isso dá 4. Olha que interessante. Acabamos de encontrar o A. O A vale 4. Professor, como é que eu faço para encontrar o B? Pegue A igual a 4 e substitua em qualquer uma das duas equações de qualquer um dos três sistemas, tá bom? Porque todos eles são equivalentes, todos eles têm a mesma solução. Então eu posso substituir aqui, ó, na primeira equação do primeiro sistema. Então, A mais B igual a 8. Mas ele está dizendo que o A igual a 4. Então, 4 mais B igual a 8. Consequentemente, B também vale 4. Uau! A e B são iguais, hein? Bom, com isso eu consigo escrever a minha função. A função f de x é A, que é 4, x ao quadrado, mais B, que também é 4, vezes x, mais C, só que o C é 0. Então nem preciso escrevê-lo. O que o problema está pedindo? Qual é a profundidade da lagoa a uma distância de 3 km da margem? Então ele quer, na verdade, o f de 3. Ora, para calcular o f de 3, agora que eu tenho a função, é só substituir o x por 3. Então isso aqui fica sendo 4 vezes 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3. Portanto, f de 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 4, 36. 4 vezes 3, 12. E 36 mais 12, 48. Isso em metros, ok? Bom, vamos conferir para ver se está tudo correto aqui. 8, 12. Dois A menos A dá A, 12 menos 8 dá 4. Bom, vamos para a próxima questão.
pessoal, pelo visto, né? F de 3, entre as alternativas aí, a gente não tem nenhuma alternativa correspondente a 48. Eu revi as contas aqui, né? Refizemos. E o F de 3, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 3, 12. 36 mais 12 dá 48, tá? Então, essa daí está com um pequeno probleminha, tá? De gabarito, mas a resposta é 48 metros, beleza? Isso aí. Vamos para a próxima questão agora. Próxima questão é a questão 5. E nessa questão 5, é uma questão que envolve um sólido, né? Ele fala assim: uma empresa de engenharia realiza um estudo para implementar um projeto de condicionamento de ar para um galpão de uma fábrica a ser construído. Ok? De acordo com o projeto inicial do engenheiro, serão instalados condicionadores de ar que podem climatizar até 220 metros cúbicos de volume cada um. Devido aos custos, utilizando esse modelo de equipamento, poderão ser comprados 3 aparelhos. As dimensões do projeto estão definidas, exceto o comprimento do galpão, e estão indicadas na figura. Tá? Então você vê aí o galpão, né, com as dimensões dadas. Desprezando a espessura das paredes e considerando que o galpão é um prisma reto e não tem forro nem laje, o comprimento do galpão para essas condições é de... Ele quer essa medida L do comprimento do galpão, certo? O que nós devemos pensar é que esse galpão, ele na verdade, ele é um prisma, né? Só que ele é um prisma que, entre aspas, está o quê? Deitado. Tá? Como é que eu faço para descobrir esse L aí? Vamos pensar. Ó. Se esse prisma está deitado, o volume, o cálculo do volume não muda. Tá? Eu só tenho que pensar que essa frente do galpão seria a área da base. E que esse comprimento L aí seria a altura do prisma, né? Então o volume, segundo ele, é quanto? 220 metros cúbicos. Então esse volume V igual a 220. Agora, como calcular o volume desse galpão? Ora, o volume é a área da base multiplicado pela altura desse galpão. E essa altura é exatamente o comprimento L, que para esse caso precisa dar 220. Então, olha que interessante. A única coisa que você precisa para chegar na resposta desse problema é a área da base. E para tirar a área da base, você vai precisar da frente desse galpão. Tá? Então, vamos colocar aqui a frente dele, desse lado aqui.
tirarmos algumas medidas, né? Bom, segundo ele, você tem 7 metros aqui, 7 metros aqui, e você tem outros 4 metros aqui, ó. Certo? Bom, e o valor de cada uma dessas partes aqui do telhado é 5 e 5, configurando um triângulo isósceles. Tá? Olha o que nós temos que pensar. 5, 4, isso é clássico daquela medida 3, 4, 5, dos triângulos pitagóricos. Então, provavelmente, tem um triângulo pitagórico escondido aqui. Tem? Tem sim. Porque se você, por exemplo, tem essa medida, essa altura como sendo 7 e essa medida como sendo 4, opa, esse trechinho aqui, ó, é exatamente quanto? A diferença entre 7 e 4. 7 menos 4, 3. Ah, professor, realmente tem o triângulo pitagórico aqui, né? 5, 4, 3. Ou 3, 4, 5. Então, esse pedacinho aqui é 4. E esse outro pedacinho aqui também é 4. Consequentemente, aqui eu tenho um retângulo, cuja base é quanto? 4 mais 4. 8. Ok? Então, quem vai ser a área da base? A área da base nada mais é do que a área desse pentágono aqui. Só que a área desse pentágono, ela pode ser calculada com a área de um retângulo mais a área de um triângulo. Ou se você quiser, ó, se você prolongasse para cá, ó, seriam as áreas de 2 trapézios, né? Mas vamos lá. Área da base, eu vou fazer a área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. A base é 8, a altura é 3, e o resultado dividido por 2. 8 vezes 3 dividido por 2, mais a área de quem? A área desse retângulo, ó, 8 vezes 4. 8 vezes 4. Isso aqui vai me dar 8 vezes 3, 24. 24 por 2 dá 12. Mais 8 vezes 4, 32. Somado com 12, 44 metros quadrados. Então, eu encontrei o valor da área da minha base. Aqui onde está escrito a área da base, eu troco por 44. 44 vezes L vai ser igual a 220. E, portanto, o nosso L é 220 dividido por 44. Aqui está fácil. L igual a 5. 5 que? Metros. Então, esse galpão, para ter 220 metros cúbicos de água, acumular essa quantidade de água, ele precisa ter um comprimento de 5 metros, dadas as outras dimensões descritas aí na sua figura. E a alternativa correta, agora sim, alternativa C. Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima questão.
Uma questão bem interessante também envolvendo geometria espacial, né? Ela é questão, essa seria a sexta questão, mas aí ela está descrita como questão 7, tá? Então vamos apagar aqui o nosso quadro. Bom, nessa questão 7, né? Vamos vocês aí, vamos para a sétima. Um laboratório de uma universidade está pesquisando a influência da área de superfície de um objeto em um certo fenômeno. Como não há muitos objetos de prova restante, resolvem alterar a área de superfície de alguns dos que possuem, e assim coletar mais dados para poder comparar. Uma das ideias obtidas pelos técnicos, pesquisadores e estudantes é a de cortar o objeto de prova mais comum, formado por um cubo de aresta 5 centímetros, seccionando-o por um plano que contém a diagonal de faces opostas, como indicado na figura a seguir. Então, você tem aí na primeira figura o cubo, na segunda figura a seção, né, o corte, e aí na terceira figura você já tem uma das partes, né? Utilizando a aproximação raiz de 2 igual a 1,4, a área total de um dos sólidos obtidos após a seção é. Então olha que interessante. Eu vou fazer aqui a figura já do sólido cortado. Certo? Será exatamente isso aqui. Pronto. Está aqui o sólido em perspectiva. E eu diria para você que eu vou destacar uma das faces desse sólido na cor azul, que representa, ó, o corte feito, né? Ok? Então, esse sólido aqui, na verdade, o que que ele é? Ele é um prisma. E esse prisma triangular, ele tem quantas faces? 5, né? Ele é um pentaedro, porque ele tem 2 bases e 3 faces, o quê? Laterais, né? E ele quer a área total desse sólido. Então, eu preciso calcular a soma das áreas de todas as 5 faces. Então, tem que ter muito cuidado na hora de escrever as medidas, ó. Já que isso apareceu de um cubo, isso aqui é 5. Um cubo de aresta 5, né? Aqui também é 5. Aqui é 5. Aqui é 5. Esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Assim como esse. Agora, presta atenção. Esses comprimentos verticais desse retângulo azul também são iguais assim. Agora, cuidado. Esse comprimento aqui, ó, horizontal do retângulo azul, ele não é 5. Por que que ele não é 5? Porque ele é a diagonal
de uma das bases, né? E a base de cima e a base de baixo são quadrados, né? São faces quadradas do cubo. Então, a diagonal de um quadrado é sempre lado raiz de 2. Então, ó, esse 5 dá origem a 5 raiz quadrada de 2. Então, estou aqui. Certo? Bom, uma das maneiras de você calcular, lembrando que aqui também é 5, uma das maneiras de você calcular a área total desse sólido é você calcular área por área. Tá? A outra maneira bem interessante de você calcular a área total é planificando todo esse sólido. Tá? Ok? Então, se você planificar todo esse sólido, dá a mesma área que você encontraria calculando cada uma das 5 faces. Tá? Então, olha só. Se você planificar, olha o que acontece. Aqui eu tenho as duas faces juntas, ó, a de trás e essa lateral. Elas são quadrados de lado, 5 cada um. Agora, aqui, ó, para esse lado ou o outro, nós temos a face retangular, onde eu tenho uma das medidas como sendo 5 raiz de 2. Isso que ela é um pouquinho maior, né? Só que aqui continua 5, né? Aqui continua 5. E agora aqui embaixo, ó, é 5 raiz de 2. Aqui também é 5. Agora, olha só. Aqui para cima e aqui para baixo, eu tenho 2 triângulos, né? E olha que bom, são 2 triângulos retângulos. Certo? Vou fazê-los assim. Então, só para vocês constatarem, ó, que o que nós estávamos falando é correto, quantas faces eu tenho? Eu tenho 5, né? 3 ao redor e 2 bases triangulares. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Tá? A área total é a soma das áreas de todas as 5 faces, mas eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso calcular a área desse retângulo todo e depois acrescentar quem? Acrescentar as áreas desses 2 triângulos aqui, ó. Então vamos lá. 2 vezes a área de um triângulo, né? Porque aparecem 2 vezes. Então isso aqui dá 2 vezes, a base é 5, a altura também é 5, cateto vezes cateto, e o resultado eu divido por 2. Pronto. Agora eu vou calcular, ó, vou somar a área desse retângulo aqui mais central. A base vale quanto? A base vale 5 mais 5 mais 5 raiz de 2. Só que ele pede para que você substitua o raiz de 2 por 1,4, né? E 5 vezes 1,4 dá 7. Então, essa base, na verdade, é quanto? 7 mais 5 mais 5, 17. Mais quanto? Mais nada, né? Vezes. Vezes a altura. Quanto que é a altura? 5. Vejamos quanto dá. Olha, dá para simplificar esse 2 com esse 2. 5 vezes 5. Até ontem dava 25. E 17 vezes 5
dá 85. Tá? 25 mais 85, isso nos dá o valor exato de 110 em centímetros quadrados. E a alternativa correta para esse teste é a alternativa E. Beleza? Muito boa essa questão, tá? Ela tem um certo contexto, mas no fundo, é um mero cálculo, tá? Vamos lá para a próxima questão. É isso aí, Léo. Rapaz, eu fiquei feliz porque o ESAG acertou em cheio o tema da redação do Enem. Você viu, né? Pois é. Tema amplamente trabalhado nas nossas plataformas. Bom, vamos para a próxima questão. A questão 8, a questão da festa. Eu adoro questões com festa. A questão 8 diz o seguinte, ó, uma festa foi organizada entre os funcionários de uma empresa, de modo que os custos totais seriam igualmente divididos após a festa. Então, primeiro faz a festa e depois paga. Tá? Entretanto, no momento da divisão dos gastos, percebeu-se que alguém havia contado o número de funcionários errado, com 4 a mais do que de fato compareceram à festa. Certo? Então, na festa compareceram 4 a menos do que realmente é. Bom, ao corrigir os cálculos, encontraram um valor R$5 mais caro do que o sem a correção. Sendo o gasto total da festa de R$1.800, o valor pago por cada funcionário, ao final, foi de R$60, R$50, R$32, R$36 ou R$25. Não dá nem para chutar essa daí, né? E nem é essa a ideia. A ideia é a gente chegar no valor exato. Turma, olha só, vamos pensar o seguinte. Nós temos o gasto total. Que foi de quanto? R$1.800 ou 1.800 pilas. Bom, agora quantos são os funcionários desta empresa? Pensa comigo. O número de funcionários, vou colocar assim, número de funcionários é igual a X. Certo? Então, qual seria o primeiro valor, o valor exato a ser calculado? Ué, é só pegar o gasto total e dividir pelo número de funcionários. Então, esse seria o valor certo, né? O valor correto. Então, olha o que eu vou fazer. O valor certo vai ser 1.800 dividido por X.
Só que o que aconteceu? Foram contados 4 funcionários a mais. Ué, se eu contar 4 funcionários a mais, a divisão vai ser errada, né? Porque ele está dizendo aí que ao contar esses 4 funcionários a mais, houve um equívoco. Então nós temos o valor que eu vou chamar de errado. E qual vai ser o valor de errado? Claro, pensando a pessoa que esteja certo, né? É pegar o mesmo gasto e agora dividir pela quantidade de funcionários que ele achava que estava na festa. Ele contou 4 a mais, né? Então, ó, x mais 4. Agora, olha que interessante, ele está falando que houve uma diferença entre o valor certo e o valor errado. Um valor de quantos reais? 5, né? Então, isso me faz montar a seguinte coisa. Que o valor certo, menos o valor errado é exatamente 5, ou 5,00. Tá? Então, eu preciso montar uma equação envolvendo a incógnita x, que é o número de funcionários. Tá, isso resolve o meu problema? Não totalmente, porque o que ele está pedindo é qual é o valor certo a ser pago. Então, eu pego o valor encontrado de funcionários, né, x, e pego 1.800 e divido por x. Aí sim eu encontro a minha resposta. Vamos fazer isso? Vamos substituir aqui, ó. Valor certo. O valor certo é 1.800 dividido por quanto? Por x. Qual é o valor errado? É 1.800 dividido por x mais 4. E essa diferença, segundo ele, tem que ser igual a 5. Aí você pensa assim, ah, professor, dá para simplificar isso um pouco mais? Dá para fazer o seguinte, ó. Dá para você dividir tudo por 5. Por quê? Porque 1.805 são múltiplos de 5, né? Então, como fica se você dividir cada membro da sua equação por 5? Vai ficar assim, ó, vai ficar uma equação um pouquinho melhor, tá? Vai ficar 360 sobre x menos 360 sobre x mais 4. E 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Tá, professor, e agora? E agora você vai fazer o seguinte, ó. Aqui embaixo desse denominador é o mesmo que quanto? 1. Essa é uma equação fracionária na qual eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Como eu não sei quem é x, nem x mais 4, o MMC é a multiplicação deles. Então, olha o que acontece. Então, o MMC entre x mais 4 e 1 é x vezes x mais 4 vezes 1. E o 1 nem aparece, né? Vamos lá. Do jeito que a professora nos ensinou na escola. MMC dividido pelo de baixo multiplica pelo de cima. X vezes x mais 4 dividido por x dá x mais 4 vezes 360. 360 que multiplica x mais 4. Menos x vezes x mais 4 dividido por x mais 4 dá x vezes 360. 360x. X vezes x mais 4 dividido por 1, x vezes x mais 4 vezes 1, x vezes x mais 4. Bom, depois que você usa o MMC, você vai cancelá-lo, óbvio. O x aqui tem que ser diferente de 0, né? E o x mais 4 também.
Claro, x é o número de funcionários, não pode ser zero. E agora vai sobrar só o numerador. Então eu vou aplicar uma propriedade distributiva. 10 minutos. 360x mais 360 vezes 4. Bom, 360 vezes 2 dá 720. Então, vezes 2, 1440. Menos 360x. E aqui, x quadrado mais 4x. Ok? E olha que interessante fica essa equação. Eu posso cancelar esse 360x com esse 360x. E aí eu chego em qual equação? Tá, eu vou escrever x quadrado mais 4x do lado esquerdo. Então fica assim, ó. X quadrado mais 4x igual a 1440. É uma equação do segundo grau? É. Dá para resolver por delta e Bhaskara? Dá. Agora, olha que interessante que é essa equação em particular. Sabe como eu vou resolvê-la? Inclusive, é um método mais rápido para você evitar perder tanto tempo lá no seu Enem. Reparou que isso aqui é quase um trinômio quadrado perfeito? Ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes 2x, mais o quadrado do segundo. Isso aqui está com cheiro de trinômio do segundo grau. Então, ó, eu vou colocar 4 de um lado e 4 do outro. E aí o que acontece? A minha equação do lado esquerdo, ela fica com um produto notável. X quadrado mais 4x mais 4. Isso, na verdade, ó, é x mais 2 ao quadrado. Ok? E do lado direito? Do lado direito, ó, é 1444. Tá, professor, lado esquerdo é uma potência, né? É o quadrado de um número. 1444 é o quadrado de um número? Será? Eu acho que sim. Por quê? Porque senão o problema não teria solução. A solução tem que ser inteira. Olha só como eu vou dar a dica para vocês. Vocês precisam conhecer os quadrados de alguns números. 2 algarismos, né? Pega, por exemplo, o 35. Já estou pegando um número acima, cujo quadrado é acima de 1000. 35 ao quadrado é 35 vezes 35. Isso dá 1225. Então, com certeza, 1444 é o quadrado de um número maior do que 35. Ah, será que é 36? Pensa comigo, 36 termina em 6. Então, 36 vezes 36 termina em quanto? 6 vezes 6, que são os finais de cada 36, dá 36. Também termina em 6. Aqui termina em 4. Então, não pode ser o quadrado de 36. Ah, professor, 37. 37 vezes 37. 37 termina em 7, né? 7 vezes 7, 49, que termina em 9. Então, o quadrado de 37 termina em 9. Ixi, aqui termina em 4. 38. 38 vezes 38. 38 termina em 8. 8 vezes 8, 64. 64 termina em 4. Oh, aqui termina em 4. 39 vezes 39. 39 termina em 9. 9 vezes 9, 81. Termina em 1. Aqui não termina em 1. E 40. 40 vezes 40 tá fácil, 1600. Já passou, né? Então, isso aqui, na verdade, é 38 ao quadrado. Olha que maravilha. Então, olha o que dá para você fazer. Você pode cancelar esse 2 aqui.
com esse 2, ó. De tal maneira que o x é positivo, você não precisa fazer o mais ou menos. Então, x mais 2 dá 38. E, portanto, o teu x vale 36. Isso quer dizer que a festa originalmente tinha 36 participantes. Cuidado, não vá marcar a alternativa D que está escrito 36, porque não é isso que ele está pedindo, tá? Ele está pedindo qual foi, né, o valor pago por cada funcionário. Bom, como foram 36 funcionários, então é 1.800 divididos por 36. Bom, 180 dividido por 36 dá 5. Mais esse 0, 50. Então, cada funcionário pagou o equivalente a quanto? R$50. Alternativa correta, alternativa... Vamos lá, vamos ver. Alternativa B. O valor razoável para festas. Tá? Ok? Algumas dicas de Enem. Tá? Vou fazer mais nenhuma questão. Bom, pessoal, com isso, nós chegamos aí ao final da nossa atividade de hoje. Gabarito aí da questão 9, alternativa E, 156 dias. Gabarito da questão 10, a questão do Rodrigo, alternativa E também, 5.832. E eu aproveito para falar nesses minutos finais de como nós devemos nos preparar nesses dias que antecedem o Enem. Tá? Claro, nós vamos ter que estudar, fazer revisões, principalmente com o material do ESAG. Pegue as questões do Enem, faça uma seleção daquelas que você encontra mais dificuldade, mais facilidade, faça uma separação, trabalhe em cima primeiro das questões mais fáceis, depois você pode trabalhar com as questões médias e depois com as questões difíceis, tá? Bom, no dia da prova, óbvio, saia com antecedência, tá? Veja as suas linhas de ônibus, veja os possíveis trajetos, tá? Acorde cedo, ok? Se alimente bem, use roupas leves, não se esqueça de levar os documentos necessários que serão exigidos para que você adentre a sala de aula, tá? Para que você faça a sua prova, a caneta respectiva. Se eu não me engano, acho que não pode levar relógio, né? Parece que não. E, enfim, não se esqueça de usar máscara, se possível, um frasquinho de álcool gel, tá? Lave as mãos, procure não tocar muito em nenhum tipo de superfície, tá? A fim de evitar uma possível contaminação. E mantenha o seu coração calmo, tá? Mantenha o seu coração calmo, sereno, que tudo vai dar certo. Isso nada mais é do que um estágio entre os seus estudos no ESAG e a sua aprovação. E nós de coração desejamos a você uma excelente prova. Um beijo no coração e que vocês nos acompanhem através aqui do ESAG Medicina, tá? O nosso Instagram, e nos acompanhem também pelo TV ESAG. Virão muitas novidades para vocês em termos de vestibular e estudos, ok? Um forte abraço aqui do professor Garzon, um beijo grande a todos e até a próxima!